Olá a todos, eu sou Adriana Leite e o meu trabalho trata da construção do risco como produto de um processo histórico que envolve a implantação de estruturas hidráulicas nos ambientes fluviais e a ação de grupos oligárquicos de poder que têm uma atuação centenária na região. A Baixada Campista fica localizada na porção norte do estado do Rio de Janeiro, e também faz parte da bacia do Rio Paraíba do Sul, na porção que compreende o seu baixo curso. A bacia como um todo apresenta o predomínio de rochas do embasamento cristalino, gneisses e granitos, principalmente, mas no seu baixo curso é constituída por sedimentos quaternários na margem direita e sedimentos terciários na margem esquerda. A Baixada Campista corresponde a essa planície que compreende a margem direita do Rio Paraíba do Sul. Em sua origem, ela era constituída por superfícies brejais e lacustres que, a partir do início da colonização, passaram a ser drenadas. A princípio, para atender às demandas da pecuária, ao longo do século XVII e, a partir de meados do século XVIII, para atender às demandas da monocultura canavieira. Os principais sistemas hidrográficos que compõem essa região são constituídos pelo próprio Rio Paraíba do Sul e seu principal tributário, o Rio Muriaé, essa região, e o sistema hidrográfico composto pelo Rio Imbé, pela Lagoa de Cima, pelo Rio Ururaí, pela Lagoa Feia e por uma ligação que tem aqui com o mar, que é artificial, que é o Canal da Flecha. Bom, esses dois sistemas hidrográficos, em sua origem, não tinham interligação. No entanto, com o processo de drenagem que eu mencionei, que foi mais intenso ao longo do século XX e que foi estimulado pela mudança, pela substituição dos engenhos por usinas que demandavam mais terras, né, para o cultivo de cana, vários canais artificiais foram aqui implantados e alguns deles estabeleceram essa ligação entre os dois sistemas hidrográficos. A região também se caracteriza por baixos totais pluviométricos anuais, os totais ali são de 1.100 milímetros, as chuvas são concentradas nos verões e os invernos são secos. Algumas características desse sistema hidrográfico que é objeto dessa análise. Aqui é um mapa que é do período colonial, de 1767, e ele mostra que o que nós chamamos hoje de Rio Ururaí, que faz a ligação entre a Lagoa de Cima e a Lagoa Feia, apresentava um padrão 100% meandrante. Ao longo do século XX, uma parte desse rio, especificamente a que está compreendida entre o bairro Ururaí e a Lagoa Feia, passou por um processo de canalização. A outra intervenção que também foi importante foi a perenização da ligação que existe entre a Lagoa Feia e o Oceano Atlântico. Originalmente, essa ligação era feita por meio de uma rede de canais que convergiam para o Rio Iguaçu e o Rio Iguaçu desaguava no Oceano Atlântico. Porém, essa foz do Rio Iguaçu não era perene, ela só existia durante os períodos úmidos por conta do volume de água que convergia para esse ponto e conseguia romper a barra da praia. Ao longo do século, na verdade, na década de 40 do século XX, foi feita a perenização dessa ligação a partir da implantação do Canal da Flecha, que é esse canal aqui. Aqui o Canal da Flecha em detalhe, e é importante dizer que a movimentação das águas que circulam por esse canal é regulada por um sistema de comportas posicionado exatamente aqui.
E essa regulagem, na verdade, se dedica a controlar o volume de água salina que se destina à Lagoa Feia e também o volume de água que vem pelo sistema desde o rio Imbé em direção ao oceano. Então, essas comportas, por vezes, estão abertas e por vezes estão fechadas. Aqui são as comportas em detalhe. Bom, com relação ao desastre de 2008, fortes chuvas atingiram o estado do Rio de Janeiro entre os meses de novembro e dezembro desse ano, tendo afetado mais intensamente as regiões norte e noroeste. Só que nessa circunstância existiam algumas condições anômalas que afetaram a forma como a água se deslocou por esse sistema hidrográfico. Basicamente, duas questões que estão envolvidas, né? A presença de diques irregulares no interior da Lagoa Feia, que eu vou mostrar já já o que são esses diques, e esses diques impediram o espraiamento lateral das águas do transbordamento, e as comportas do Canal da Flecha, que eu mencionei anteriormente, elas estavam todas fechadas. Essas duas situações fizeram com que a água do escoamento fluvial não conseguisse alcançar o oceano, tendo ficado represada e alagando a área que corresponde ao bairro Ururaí e todo o seu entorno. Uma área da Lagoa de Cima também foi afetada, áreas que inclusive raramente eram afetadas por inundações. E isso fez com que muitas famílias tivessem que ser retiradas dessas áreas, né, por uma questão de segurança. Aqui são os diques aos quais me referi, e eles são construídos dentro da lagoa para reduzir o seu espelho d'água e aumentar a superfície de áreas emersas para cultivos e criação de gado. Aqui é o bairro Ururaí, completamente submerso, e aqui o leito original do rio. Aqui é uma imagem do mesmo bairro de outra perspectiva. E aqui a população se manifestando, tentando salvar seus pertences e tentando chamar a atenção das autoridades para o problema delas. Aqui é um morador da Lagoa de Cima, mostrando até onde foi a inundação, né? A gente tem aqui quase 2 metros de altura, a gente vê pela altura das pessoas. E aqui a mancha da inundação causada por esse represamento da água que eu mencionei anteriormente. Bom, diante dessa situação de calamidade, a justiça foi obrigada a intervir. Eram 5 diques que existiam dentro da lagoa, só que 2 deles apenas foram implodidos. E isso aconteceu porque os proprietários rurais se manifestaram contra, eles alegaram que as terras deles, né, entre aspas, porque foram terras tomadas da Lagoa Feia, seriam inundadas e o seu gado ficaria prejudicado, né? E não pensaram nas pessoas. Mas apesar de terem sido implodidos apenas 2 diques, a água do rio Ururaí começou a baixar rapidamente e melhorou um pouco a situação, ainda que tenha levado algum tempo até que tudo se regularizasse, né? Aqui é a imagem do dique implodido. Bom, como conclusões, eu trago aqui 4 pontos para que nós possamos refletir. O primeiro deles se refere ao fato de que as transformações da paisagem que modificaram os ambientes fluviais deixaram essas paisagens completamente dependentes da manutenção das estruturas hidráulicas, e como essa manutenção normalmente não acontece, elas atuam não para facilitar, para favorecer a vida das pessoas, mas intensificando hárzadas, riscos e desastres. Essas intervenções foram feitas basicamente com o intuito de garantir o desenvolvimento das atividades econômicas, né, a cultura ligada à cana-de-açúcar, beneficiando apenas um pequeno grupo oligárquico em detrimento dos interesses coletivos. Apesar da monocultura canavieira e a produção de açúcar e de álcool atualmente está em franca decadência, essas oligarquias rurais ainda exercem uma hegemonia de poder na região, principalmente no que se refere à gestão dos recursos hídricos. Por fim, os históricos conflitos
de interesses entre os diversos grupos que coexistem na Baixada Campista, né? Pescadores, proprietários rurais, e nesse caso da situação que é objeto dessa análise dos moradores das áreas urbanas, exerce uma influência negativa sobre a gestão dos recursos hídricos, porque é praticamente impossível atender às demandas de cada um deles, que normalmente não são interesses convergentes. Então aqui eu encerro o meu trabalho e agradeço a vocês pela participação.